Colocou, a Jeca já colocou. Eu ia perguntar, quem sabe, o que eu ia falar hoje. Eu fiz questão de não mandar para o pessoal da mídia, para não fazer. Eu falei assim, por duas coisas. Eu falei, não vou mandar. Primeiro, porque vai ser uma surpresa boa para todos. Segundo, para que vai que o pessoal do louvor também vai ser influenciado pelo título. E quando eu cheguei aqui, eu vi eles ensaiando os louvores, eu falei, então é isso mesmo, então eles estão orando. Falei, então eles estão orando. Mas eu quero hoje falar sobre andar com Deus. Irmãos, eu fiquei meditando já faz desde anteontem sobre isso. E Deus me chamou muita atenção sobre isso. E a pergunta que eu quero começar fazendo: quem aqui anda com Deus? E quem aqui quer andar com Deus? Então, vamos ler. Coloca para mim Gênesis capítulo 5, versículo 24. Quero ler apenas um texto muito conhecido, só apenas esse versículo ali, versículo 24. Vamos colocar de pé para a gente ler a palavra de Deus. Só vamos ler o versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o... Quero ler de novo. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus o tomou. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Eu te louvo e te agradeço pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Usa-me mais uma vez, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça desde agora e para todo sempre. Amém? Pode sentar. Irmãos, eu quando eu li esse texto, me trouxe muitos problemas bons e talvez para você não é bom. O texto que nós lemos diz que Enoque andou com Deus e ninguém mais viu ele, porque Deus o tomou. Então, primeira coisa que eu começo a entender: Deus toma para si aqueles que andam com ele. Enoque andou com Deus e ninguém mais o viu, porque Deus havia tomado para si. E hoje eu quero mergulhar um pouco sobre andar com Deus. Para andarmos com Deus, nós precisamos olhar para esse único versículo e conseguir ir nas profundezas desse texto. Andar com Deus não é você vir na igreja. Nós vamos ver aqui algo muito mais profundo. Andar com Deus, primeiro ponto para andarmos com Deus, para andar com Deus, eu e você precisamos conservarmos a natureza, a vontade e a visão de Deus. Ninguém anda com Deus se não conservar a natureza, a vontade e a visão de Deus. Como assim? Porque eu quero que você entenda, andar com Deus é a vontade de Deus. Eu andar com Ele é uma decisão que vai de acordo com a vontade dEle. A vontade de Deus é que todos nós andemos com Ele. Agora, você andar com Ele é uma decisão sua. Ficou claro? Andar com Deus é a vontade de Deus para conosco. E nós andarmos com Ele é a decisão, é a nossa decisão para com Deus. Não foi Deus que mandou Enoque andar com Ele. Enoque vivia numa época, se você estudar, você vai ver que depois de Sete, Enoque andou numa época que estava ocorrendo situações depravadas. E a decisão dele foi andar com Deus.
isso fica muito claro quando nós lemos 1 João capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz que aquele que diz estar nele, também deve andar como ele. Mas a pergunta é, como vamos andar com Deus se não andamos com ele? Como é que você vai andar com Deus se você não anda com ele? Como? Diz ali que aquele que está nele tem que andar conforme ele. E eu fiz a pergunta, como é que nós vamos andar com Deus se não andamos com ele? Tem como eu andar com o Ramiro se eu não ando com ele? Ele vai nos caminhos dele, eu vou nos meus. Então a minha pergunta é, como é que você vai andar com Deus se você não anda com ele? Como? Andar com Deus é exatamente conservar, conforme eu disse, a revelação, a virtude de Deus para a nossa vida. E Enoque entendeu isso e ele guardou isso no seu coração. E ele tomou a decisão de andar com Deus e ele viveu grandes coisas. Então, para andar com Deus, primeira coisa que você tem que pôr na sua mente, que você precisa conservar a natureza, a vontade e a visão de Deus, não a sua. Segundo ponto, no mesmo, pode voltar lá no texto de Enoque, lá de Gênesis. Diz a Bíblia que Enoque andou com e ninguém mais o viu. Em outras palavras, desapareceu. Tudo bem? Então, segundo ponto, quem anda com Deus desaparece e não aparece. Quem anda com Deus, ele desaparece, não há. Pastor, ainda não entendi. Quem anda com Deus, o texto que nós lemos, só essa frase que eu disse, me traz duas coisas que eu começo a pensar. Então Enoque teve dois desaparecimentos. Ele desapareceu fisicamente e também desapareceu na sua essência. Quem anda com Deus, ele desaparece e não aparece. Pastor, ainda não entendi, mas se eu ando com Deus, como é que eu vou desaparecer e não aparecer? Quando andamos com Cristo, não é a nossa decisão e nem a nossa vontade que deve reinar, e sim a vontade e a decisão dele. Quem anda com Deus, segundo o ponto que eu trouxe aqui, desaparece, não há. Quando Enoque andou com Deus, antes dele sumir, quando Enoque andou com Deus, as pessoas não viam Enoque, viam o Deus que estava nele, porque Enoque desapareceu, a presença e a glória de Deus estava manifesta na vida dele. Quem anda com Deus não aparece, aparece o Deus que anda com ele. Sabe qual é o problema? Nós estamos dizendo que andamos com Deus, mas não estamos aparecendo. Enoque, ele entendeu que os seus passos na sua caminhada não era mais ele, mas era Deus que estava caminhando com ele. Quem anda com Deus, ele não anda e nem vive mais para si. Ele anda e vive para Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 30 ou versículo 31. É necessário, sabe quem disse isso? João Batista. Chegaram até João Batista, começaram a questionar. João Batista disse, vocês estão muito preocupados. Usando uma expressão muito simples. Vocês estão muito preocupados. O meu problema vocês não entenderam. É necessário que ele cresça. E eu, quem anda com Deus não deve aparecer, precisa quem tem que aparecer é Deus e não você. Vamos lá, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aqui nós começamos a entender
aquela frase que eu já disse aqui, só que eu vou tentar abrir um pouco mais ela. O Filho de Deus se fez filho do homem, andou, viveu, comeu, dormiu e orou com os homens. Mas a sua virtude, o seu vigor e a sua essência eram divinos. Por isso é que o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens se fizessem filho de Deus. Pastor, onde é que você está querendo chegar? Nós somos o reflexo exato daquilo que Cristo foi e é na terra. Nós somos o reflexo exato daquilo que Cristo foi e é aqui na. Mas isso só é possível à medida que andamos com. Se você não anda com Ele, você não é reflexo exato daquilo que Cristo foi ou daquilo que Cristo é. Nós somos esse reflexo exato, mas isso só é possível as pessoas enxergarem quando a nossa vida, quando você, à medida que você começa a andar com. Eu já disse aqui, não tem texto na Bíblia que Deus chamou alguém como homem de Deus, não existe. Quem chamou homem de Deus foram as pessoas. Deus chamava meu filho, meu servo. As pessoas, quando olhavam para ele, chamavam assim: esse aqui verdadeiramente é homem de. Não foi Deus. Não tem nenhum texto que Deus chama alguém homem de Deus. Ele chamava meu filho, minha serva, meu servo. Mas os homens, quando olhavam, eles enxergavam exatamente a imagem de Cristo neles. E eles então diziam: verdadeiramente esse é homem de Deus. Por isso, eu quero que você coloque no seu coração: o sacrifício de Cristo, ele não é suficiente, mas ele é tudo. Está claro? Então quem anda com Deus, ele não aparece, ele desaparece. Porque tem gente que chega na igreja, chega no púlpito, ele quer que as pessoas vejam ele. Esquecem que o que nos traz aqui é exatamente Cristo, e não a pessoa que está aqui em cima. Então quem anda com Deus precisa ter isso na sua consciência. Terceiro ponto, também está no mesmo versículo. E andou Enoque com Deus. Desapareceu, ninguém mais o viu, porque Deus o tomou para. Quem anda com Deus, Deus o toma para si. Ninguém nessa vida, pelo menos a vida que eu vivo, talvez a de vocês não, mas ninguém nessa vida que eu vivo decide andar com Deus se Deus não tomar ele para si. Ninguém que disse que anda com Deus nessa vida se Deus não tomar para si. Pastor, como assim? Deixa eu tentar ir um pouco mais a fundo. Deus não toma apenas a sua vida. Deus toma a sua boca, Deus toma os seus ouvidos, Deus toma os seus olhos, Deus toma os seus pés, Deus toma o teu entendimento e Deus toma a sua mente. Pastor, ainda não entendi. Deixa eu abrir um pouco. Quando você anda com Deus, Deus o toma para si. Para que Deus toma a minha boca? Para refletir o conhecimento dele em mim. Por que Deus toma os meus ouvidos? Deus toma como meio para ele falar conosco. Porque se você anda com Deus, você não pode falar o que você acha. Você tem que falar o que Deus. Então Deus toma a minha boca exatamente para refletir o conhecimento dele. E Deus vai tomar os meus ouvidos como meio pelo qual Deus quer falar comigo. E Deus também vai tomar os meus olhos como meio pelo qual ele vai manifestar a visão do céu aqui na terra. Só que Deus também toma os meus pés. Eu poderia falar todas as coisas que nós temos no corpo. Deus toma os meus pés para quê? Porque quem anda com Deus, Deus precisa tomar tudo isso. Porque quem anda com Deus, você não caminha mais por você. Você caminha na direção, no caminho de Deus.
E quem anda com Deus, Deus também toma o entendimento dele. Por que Deus toma o meu entendimento? Para que você possa assimilar a vontade de Deus na sua vida. Eu disse aqui no estudo passado, se você continuar a viver por emoções, por sentimento, você vai se perder. Então Deus, quem anda com Deus, Deus toma para ele. Deus precisa tomar o entendimento dele. Por isso é que lá em 2 Coríntios 3:5, se não me engano, eu acho que é 3:5. 2 Coríntios 3:5. Coloca para mim só para eu ver se é isso mesmo, Angélica. Enquanto a Angélica vai colocar ali, eu acho que é 2 Coríntios 3:5, se não me engano. Não que sejamos capazes por nós mesmos de fazer o quê? De pensar alguma. Você não tem capacidade de pensar por você mesmo alguma, mas, volta lá, mas a nossa capacidade vem de quem? A sua capacidade, ela vem de, por isso é que Deus, Ele não só toma a sua vida, mas toma o teu entendimento, para que você assimile a vontade dEle no teu ser. E Deus também não só toma essas coisas que eu falei, também toma a sua mente. Por que Deus toma a nossa mente, pastor? Para manifestar a sabedoria dEle em nós. Porque senão você vai ler, você não vai entender, você vai querer falar o que você acha. Deus, quem anda com Deus, precisa ser tomado por Deus para si. Ninguém que diz que anda com Deus, se Deus não tomar ele para si. Pastor, mas o que quer dizer tomar para si? Tomar para si quer dizer viver estreitamente a sua vida no querer e na vontade de Deus. Quando Deus te chama, toma para si, significa, é para você viver estreitamente no querer dEle, enquanto você estiver aqui na terra. E isso a Bíblia nos mostra, olha só, vou pegar 2 homens na Bíblia, que refletem o que eu acabei de falar, vou pegar 2 homens só. Vou pegar Sansão e Paulo. Só que eu vou usar só 2 frases para esses 2. Sansão é o forte que quebrou o princípio e se tornou fraco. Paulo é o fraco que obedeceu o princípio e se tornou forte. Ninguém que Deus toma para si, ninguém que diz que vive para Deus, se Deus não tomar para si. Eu lembro uma vez que estava conversando com o irmão Chico, ele falou assim, ó, eu quando eu vinha na igreja, só ficava na porta porque eu vinha buscar Sandrinha. Mas à medida que ele resolveu andar com Deus, Deus tomou para o andar dele não é mais o mesmo, o falar dele não é mais o mesmo, a forma dele de viver não é mais o mesmo, porque ninguém diz que anda com Deus, se Deus não tomar para si. Quando Deus toma para si, tudo, eu aqui dei alguns exemplos, mas poderia resumir toda a sua vida muda. A sua conduta muda, a sua forma de falar muda. Amém? Então nunca esquece isso. Sansão é o forte que quebrou o princípio e se tornou fraco. Paulo é o fraco que obedeceu princípios e se tornou, e ele escreve, quando eu estou fraco, forte eu estou. Porque ele entendeu, eu prefiro obedecer os princípios do que quebrar os princípios. Outro ponto, confiar em Deus, esse é o último ponto que eu quero, mas eu quero abrir um pouco esse ponto. Quem anda com Deus precisa confiar na promessa e não na materialização da promessa. Aqui é onde os cristãos se perdem. Quem anda com Deus precisa confiar na promessa e não na materialização da promessa. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Vocês vão responder para mim, eu tenho certeza. Vocês lembram de Abraão, sim ou não? Sim ou não? Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria o quê? Pai de uma grande multidão de nações, sim ou não? E Deus também falou para ele que Isaac daria a continuidade. Depois Deus pediu o que para Abraão? Deus pediu seu filho Isaac. Para fazer o quê? Mas a pergunta é, o que Deus queria com Abraão? Oi? O que Deus queria com Abraão? Vamos lá de novo. Deixa eu perguntar de novo. Deus fez promessa a Abraão, sim ou não?
que ele seria pai de nações. E Deus pediu também a ele algo. O que ele pediu? Seu filho. Para fazer o quê? Deus pediu seu filho para ele fazer o quê? Para sacrificar. Mas a pergunta é, então o que Deus queria com Abraão? Uns falaram obediência, o que mais? Provar a fé, o que mais? Confiança, o que mais? Saber se realmente estava andando com Deus. E eu, quando eu peguei esse texto, hoje, eu falei, Senhor, eu achava que era para provar também a fé dele, mas descobri que não. Por quê? Porque quando nós lemos Hebreus 11, 17 e 18, a Bíblia vai dizer que Abraão sabia que Deus ia salvar, não ia matar. Mas se Deus sabia, por que ele tinha medo que o filho dele ia morrer? Hebreus diz isso. Pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas o ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamado. A tua descendência considerou que Deus era o quê? Poderoso. Ele sabia que Deus era poderoso. Para quê? Para fazer ressuscitar o... Mas então o que Deus queria? Se eu já sei, é uma coisa aqui, Daiane, faz um negócio aqui, só que você sabe que aquilo que eu estou pedindo, que vai acontecer assim. Então o que Deus queria? Eu me fiz essa pergunta hoje. E a resposta, quando veio no meu coração, falei isso que eu estava precisando. O que Deus queria é livrar em Abraão o sentimento de posse. Enquanto você achar que você é o dono, você vai ter dificuldade de entender quem Deus é. Porque Abraão, ele estava tão preso que ele tinha a posse do seu filho. Então Deus queria mostrar para ele que ele precisava confiar na promessa e não na materialização da promessa. Porque Deus havia feito a promessa. Por isso tem muitas pessoas que quando Deus fala que vai dar emprego, recebe emprego, fogem da igreja. Porque ele está preso na materialização da promessa. Esquece de confiar na promessa e no dono da promessa. O que Deus queria era exatamente livrar Abraão do sentimento de posse. Isso aqui é meu, isso eu posso. E Deus queria ver até onde vai esse sentimento. E tem muitas pessoas aqui dentro da igreja. Tem muitas pessoas assim. Eu sou o melhor. Eu sou o bom que faço aquilo. Sentimento de posse. Por isso eu vou te contar um segredo. Enquanto você continua assim, você vai passar um monte de prova. Mas um monte. Até um dia você entender que o que Deus quer é te livrar do sentimento de posse. Quando você entender, pastor Flávio conta muito isso, que quantas vezes ele foi na casa da mãe da Marina, ele quebrava as coisas, quebrava os santos. Mas o dia que ele entendeu que ele precisava se livrar do sentimento de posse, Deus começou a trabalhar na vida da mãe dele sem ele falar nada. Você precisa entender. Abraão precisava confiar na promessa e não na materialização da promessa. Tem muitas pessoas aqui nessa noite que estão apenas confiando na materialização da promessa. Se Deus falou que ele vai conseguir uma casa, quando ele consegue, ele acha que Deus fez. E se não conseguir, Deus não fez. Porque você está preso na materialização da promessa. Você precisa estar preso na promessa. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, a Bíblia vai dizer que retenhamos firmes a confissão da nossa que? Esperança. Quem é fiel? Fiel é a promessa ou quem prometeu? Por isso que quando você lê Bíblia, você vê que Deus muda o nome de Sara, muda o nome de Abraão, mas não muda o nome de Isaac. Porque Isaac é a promessa. Deus muda de todo mundo menos da promessa. Porque ele é fiel para cumprir a promessa. A promessa não mudou. Veio Ismael para bagunçar tudo, mas a promessa permaneceu fiel. Eu não sei qual que é o seu maior orgulho, mas não quero nem te perguntar, mas eu quero dizer para você que o seu maior orgulho na vida, na sua vida,
Eu não sei qual que é o seu maior orgulho, mas eu quero dar um conselho para você. Que o seu maior orgulho não seja o que você pode fazer, e sim ser tomado por Deus e para Deus. Porque quando você nunca entender isso, você vai se frustrar diversas vezes. E você vai culpar quem você quiser. Lá em Jeremias 29, versículo 23 e 24, a Bíblia vai dizer que assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua o quê? E nem se glorie o forte na sua força. E nem se glorie o rico nas suas. E eu pergunto de novo, qual é a sua maior glória? Qual é o seu maior orgulho? Mas o que se gloriar, glorie-se nisso. Em fazer o quê? Em conhecer e saber que o Senhor, que Ele é Senhor, que faz beneficência, juízo e justiça onde? Na terra. Porque destas coisas me agrado, assim diz o Senhor. Quando você é tomado para si, você não vive para Deus, mas quando Deus toma você para Ele, você vive grandes coisas de Deus. E para andar com Deus, não tem como andarmos com Deus, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, se não tiver a presença do Espírito. Andar com Deus é ter o Espírito Santo como seu fiel companheiro. Sério, pastor, sério? Eu vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém. Você até pode andar com pessoas boas, você pode andar com pessoas maravilhosas, se não tiver comunhão com o Espírito Santo, você não tem garantia de vida eterna. Você pode andar com as melhores pessoas, com a pessoa mais rica desse mundo. A única garantia é ter o Espírito Santo. É preciso ter um relacionamento vivo e participativo com a pessoa do Espírito Santo. Precisa ter um relacionamento ativo, vivo e participativo. Porque o Espírito Santo não é poder. O nosso erro é pensar que o Espírito Santo é poder. Não. O Espírito Santo é um ser. O Espírito Santo não é um poder. Agora, quando o Espírito Santo está sobre nós, o poder vem. O poder só vem quando o Espírito Santo já está sobre nós. Só assim vem o poder. Para não ficar nas minhas palavras, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-lhe-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da... Espírito Santo não é o poder, é o próprio Deus sobre a nossa vida. O que eu estou querendo dizer para você? Se não, Deus não estiver em você, você não anda com Ele. E aqui nós começamos a entender a nossa relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo se relaciona conosco de três maneiras. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está em nós e o Espírito Santo está sobre. Quando o Espírito Santo está conosco, significa que Ele não está em mim, porque está conosco, mas não está em mim. Então, quando Ele está conosco, Ele nos convence. Quando o Espírito Santo está em nós, Ele nos guia e nos dá o caráter de Deus. Quando o Espírito Santo está sobre mim, Ele me usa para fazer
a vontade do Pai. Se você não entender isso, você vai ficar muito perdido. Mais um segredo para você não contar para ninguém. Você não será amigo do Espírito Santo ouvindo pregações no YouTube. Você não será amigo do Espírito Santo lendo livros que falam do Espírito Santo. Essa parte quebra os teólogos. Pastor, sério, sério. Você nunca vai ser amigo do Espírito Santo vendo o vídeo no YouTube que alguém está pregando sobre o Espírito Santo, ou você lendo o livro que fala sobre o Espírito Santo. Você não vai. Por quê? Pastor, mas por quê? Porque a Bíblia diz: quem testemunha acerca do Espírito Santo é Cristo. Só que ela mesma diz também: quem testemunha acerca de Cristo é o Espírito. Então, a única forma é da palavra e andando com. Você pode, se não andar com Deus, você não lê isso aqui, você pode assistir todos os cultos que você quiser. Pastor, é sério, é sério. Por isso, eu disse isso, esse dia, essa frase, estava conversando com o rapaz, eu falei para ele o seguinte: o evangelho só se faz debaixo do poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Ninguém faz o evangelho por ter uma oratória boa. Vou dar um exemplo. Por isso é que um dia, um rapaz se escandalizou comigo e falou assim: pastor, o que você acha, por exemplo, alguém para ser seu mentor espiritual? Eu respondi assim: para ser meu mentor espiritual, primeira coisa, precisa ser pastor ou precisa dirigir uma igreja? Ele falou: sério? Eu falei: sério. Ele falou assim: mas você não acha, vou pegar alguém aqui famoso. Ele falou assim: você não acha, por exemplo, Pablo Marçal pode ser? Eu falei: não, Pablo Marçal pode ser meu mentor na minha vida profissional, na minha carreira, mas para ser meu mentor espiritual, precisa saber cuidar de uma igreja. Porque uma coisa, ele dá palestra, não tem os problemas da igreja, ele vai embora, vai dar palestra, vai embora, não é assim? Agora, quem cuida, quem escuta os problemas do povo, quem sabe os problemas que o povo está passando, quem trabalha para resolver, sim, pode ser meu mentor espiritual. Aí ele saiu, falou assim: agora eu entendi. Eu falei: não, que eu não acho ele fantástico. Eu falei: eu acho. Se eu precisar ter ideia de carreira, alguma coisa, eu até posso consultar ele. Mas mentor espiritual não. Precisa ter uma vida e precisa andar com Deus. Senão não pode. O Ramiro pode ser meu mentor no negócio de academia? Pode, ele vende um monte de produto. Se eu for lá de produto, ele vai saber. Mas não pode ser meu mentor espiritual. Porque amanhã pode chegar um problema aqui na igreja, todo mundo xingar ele não vai ter capacidade para suportar, vai querer ir embora. Como é que você vai me mentorar se o primeiro problema que apareceu, você já... não quero mais saber desse povo. Para ser mentor espiritual, você precisa saber cuidar do povo que Deus te deu. Porque os problemas que Deus traz que vão te fortalecer. João 14, versículo 26, se não me engano, diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o que ele vai fazer? Vai nos ensinar todas as coisas e também nos fará lembrar. Você não tem como andar com Deus se você não tiver um relacionamento com o Espírito. A única pessoa que nos ensina é o Espírito Santo. A única pessoa que vai nos fazer lembrar das coisas é o Espírito Santo. Tudo quanto vos tenho dito. Por isso eu disse, esse dia eu disse isso para um rapaz. Ele falou para mim: meu pastor, eu acho fantástico aquele versículo ali de Salmo 34, versículo 7. Eu falei: eu acho bom, mas eu falei assim: eu acho muito pouco ainda para mim. Ele falou: pastor, sério? Eu falei: é. Eu falei: eu acho ele bom, mas é muito pouco para mim. Eu falei: mas por que é pouco, pastor? Ele diz assim: ó, o anjo do Senhor acampa aos redor daqueles que o temem. Eu falei para ele: eu falei, esse texto é muito bom. O anjo do Senhor acampa sobre mim. Eu falei: eu acho ele maravilhoso. Eu falei: mas o meu nível, para o meu nível ainda é muito pouco. Ele falou: mas então, onde você quer chegar? Eu falei: eu sou igual a Moisés. Deus queria mandar anjo para ir livrar ele. Moisés disse: não,
se a tua presença não for não me faça. Aí eu disse para ele: o anjo do Senhor acampa sobre. Eu falei para ele: perto para mim é pouco, de lado para mim também é só suficiente, mas dentro para mim é tudo. Você entende? Ele está acampando comigo, tudo bem, mas para mim ainda é pouco. Ele está do meu lado, para mim também é só suficiente. Eu quero o Espírito Santo fazendo morada em mim. Eu quero ele dentro de mim, porque para mim isso é tudo. Aí ele falou para mim: agora eu entendi por que você não estranhou com o que eu disse. Não. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Entenda que melhor do que o anjo acampar ao seu redor é o Espírito Santo habitar dentro de você. Porque é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te fazer lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou. O anjo não vai te fazer lembrar, não. Tempo que se entra anjo, que vocês vão sair correndo aqui. Aí. Imagina um anjo entrando aqui, todo mundo sai correndo aqui. Então, sem o Espírito Santo, a palavra de Deus é apenas teoria. Eu vou repetir para você entender. Sem o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus se torna apenas teoria. Mas com o Espírito Santo, essa palavra se torna verdadeira. Muitas pessoas me perguntam: pastor, como é que você consegue? Como é que você faz aquilo? Como é que as coisas dão certo? Qual é que é o segredo? Como é que você faz às vezes? Você lê o mesmo texto, eu também leio o mesmo texto, mas eu não consigo ter o entendimento que você tem, nem consigo extrair o estudo do jeito que você faz. Eu falei: o problema é só um. O meu problema, meu segredo é o Espírito. Ele me ensina, me capacita e me faz lembrar todas as coisas. O segredo é o Espírito Santo de Deus. Não existe um outro segredo. Ou você acha que eu nasci sabendo tudo isso? Quem me dera. Mas desde o momento que eu resolvi entregar minha vida ao Senhor, eu levo comigo essas 3 frases. Eu não quero Ele perto, porque perto para mim é pouco. Eu não quero Ele de lado, porque de lado também é só suficiente. Eu quero Ele dentro de mim. Por isso aqui que a conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus disse: a água que eu te dei se fará uma fonte dentro de você. Porque quando a fonte está dentro, você não precisa mais sair para ir buscar água fora, porque a água agora já está dentro de você. Mas muitas pessoas estão apenas querendo ter Ele por perto. Mas eu quero que você entenda que perto é pouco. Pastor, mas ele está de lado comigo? Não, de lado ainda é só suficiente. O nosso nível é que o Espírito Santo esteja dentro de nós, para nos dar o caráter de Deus e nos usar para fazer a vontade do Pai. O segredo é o Espírito Santo. Por isso eu digo isso com vocês, já disse para todo mundo que me pergunta: pastor, mas qual é que é a diferença entre o pastor e um membro qualquer? Tem diferença? Eu falei: tem. Sério? Eu falei: tem. Eu falei para ele assim: olha, tem membro que conhece mais a Bíblia que um pastor. Tem gente lá fora que conhece a Bíblia mais do que eu. Tem gente que estava aqui dentro da igreja que sabe mais do que o pastor. Tem gente que tem mais conhecimento do que o pastor. Só uma coisa que a Bíblia diz, que nunca nenhum membro vai ter mais que o pastor: autoridade. Você pode ter todo o conhecimento, a Bíblia diz que ninguém, aquele que Deus chama, Deus dá ao. Por isso, quando Jesus estava curando, a pergunta foi: com que autoridade fazes essa? Não lhe perguntaram por que você está curando. A pergunta é: com que autoridade? Porque a autoridade revela a fonte daquilo que você está fazendo. Eles chegaram para Jesus que estava a curar: ei, com que autoridade você está fazendo isso? Porque a autoridade revela a fonte. Então não basta só você querer Ele por perto. Você pode até: ah, mas só Deus tem poder. Claro que não, Satanás também. Ué, quando Moisés pegou a vara, virou cobra, o que os magos fizeram? Lançaram a vara, também virou?
uma serpente. Mas a diferença estava na Quando os dois se encontraram, a outra morreu. Porque o problema não é o poder, mas é a autoridade que está acompanhando esse poder. Então não queira só ter poder. Queira que Deus te dê autoridade. Eu até já dei esse exemplo aqui. Mesma coisa eu pegar uma nota de R$50, dar para o Simonal pega. Ele tem poder sobre aquela nota, porque eu dei para ele. Mas a pergunta é, eu mandei ele gastar? Então não dei autoridade para ele gastar. Eu só dei o poder para ele guardar a nota, mas eu não dei autoridade para ele gastar. Agora, se eu dizer para ele, agora você pode gastar essa nota. Então, além dele receber o poder, esse poder está acompanhado com a autoridade. Então é preciso entender isso. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero que nessa noite a sua oração, eu quero que você repita comigo essas frases que eu vou dizer nessa noite. Quero que você grave e repita comigo isso aí no seu lugar. Andar com Deus, caminhar com Deus e estar com Deus e viver para Deus e ser instrumento para Deus. Que a tua oração nessa noite seja apenas guiado por 3 palavras. Diga aí no seu coração: Espírito Santo, tome a minha vida e o meu coração e se mova em mim. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Por isso que eu disse que, quando eu brinquei no começo que eles oraram, porque eles cantaram que os louvor tudo voltado ao Espírito Santo. Mas eles não sabiam nem o que eu ia trazer. Nós precisamos do Espírito Santo, meus irmãos. Não adianta. Senão nós vamos começar a ler textos e você não vai entender. Você vai achar que parece que Deus só gosta de uns. Não, mas não é. É porque nós escolhemos ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Porque quando eu ando com Deus, eu percebo que eu não preciso crescer, eu preciso desaparecer. Porque Ele precisa crescer na minha vida, para que eu diminua cada vez mais. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Que a sua oração faça de algum louvor, de alguma coisa, mas chame a presença do Espírito Santo. Chame a presença do Espírito Santo na sua vida. Chame essa presença do Espírito Santo na tua vida. Diga: Espírito Santo, toma minha vida, toma meu coração. Espírito Santo, se move em mim. O segredo é o Espírito Santo, amado. Não existe outra fórmula. Não adianta a gente vender coisa que não. O segredo está na presença do Senhor, andar com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Quando nós andamos com Deus, Deus nos toma. Não só toma a nossa vida, toma o nosso caráter, toma o nosso eu, toma o nosso ser e nos faz viver conforme a vontade dEle. Por isso, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar. Espírito Santo de Deus, venha tomar as nossas vidas nas suas mãos. Nós não queremos mais andar por nós mesmos, Senhor. Não queremos mais ver com nossos olhos naturais, ó Pai. Nós queremos ver sob os olhos sobrenaturais. Nós queremos andar e viver sobre a fé. Nós queremos andar e viver sobre a fé. Porque a fé, ela move o sobrenatural. Deus vai usar o natural para fazer o sobrenatural naturalmente. Não, você não entendeu. O Deus vai usar o natural para Ele fazer o sobrenatural naturalmente, sem problema nenhum. É isso é que Deus faz. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Quer que eu e você aprendamos a andar com Ele. Porque quando nós andamos com Ele, o Senhor nos toma para si. O Senhor nos conserva. O Senhor conserva em nós a sua natureza, as suas virtudes e a sua visão. Por isso o Espírito Santo de Deus vai tomando cada coração nessa noite.
Aleluia, Jesus. Muda minha sorte. Oh, Espírito Santo. Preciso de uma chance no teu favor. Tu tens o remédio Aleluia, Jesus. pra minha alma. Preciso de um milagre. O Espírito Santo está aqui, amado. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui para te usar. O Espírito Santo está aqui para te dar o caráter de Deus. O Espírito Santo está aqui para trabalhar na sua vida. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo. Diga a Ele: toma minha vida, toma o meu coração. Diga a Ele: se move na minha vida, se move em mim. O Espírito Santo de Deus, Ele quer tocar vidas, corações. Ele quer trabalhar nessa noite, fazer o impossível. Ah, meu irmão, entenda isso, não existe mistério, não existe segredo, não existe nada oculto. É apenas o poder de Deus. É o poder de Deus manifesta nas nossas vidas. Eu quero que você entenda que não se faz de evangelho com retórica bonita, com palavras lindas. O evangelho se faz sobre o poder de Deus, que manifesta a autoridade que vem do alto. E para você viver isso, você precisa do Espírito Santo. Clame a Ele. Tem um louvor que diz assim, ó: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, os fazem cantar? Aleluia. O que é que os anjos veem, Aleluia. que os fazem Se prostrar. é o poder. O que é que os anjos veem, que os fazes cantar? Sabe o que é a minha oração? Minha oração é essa aqui, ó: só quero ver-vos. Só quero ver você. Só quero Aleluia. ver você. Essa é minha oração, Senhor. Só quero ver você. Eu quero sentir essa presença, eu quero enxergar. Quero ver você. Aleluia. Só quero ver. Eu comecei a me perguntar, Senhor, mas por que os serafins com os olhos fechados? Se com os olhos fechados você não vê nada, mas a oração deles, santo. Santo, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Santo, Aleluia, Jesus. Santo, Deus poderoso. Que o Espírito Santo te cubra nessa noite. Que você possa viver todos os dias, desfrutar. Eu estava em casa, eu terminando de organizar o estudo, e me via um louvor lá de Angola, e eu me coloquei de joelho, comecei a orar, e eu falei: Senhor, estou aqui. E esse louvor, ele tem uma frase muito simples que diz assim: fala uma palavra para mim, estou aqui, Jesus, fala para mim. E eu comecei a orar isso, Senhor. Eu falei: Senhor, é isso. Senhor, eu só preciso de uma palavra, Senhor. Senhor, estou aqui, Senhor. Então fala para mim, Jesus. Fala comigo, Jesus. E eu comecei a orar lá no meu quartinho, comecei a me derramar na presença de Deus. Falei: Senhor, só preciso de uma palavra, não preciso de muito. Eu só preciso que o Teu Espírito Santo traga apenas uma brasa. Porque eu nesse momento estou aqui, Senhor. Eu só quero te ouvir. Que a sua oração seja todos os dias. Que a sua oração seja: Senhor, fala só uma palavra para mim. Basta apenas uma palavra só, que o meu servo será curado. Só uma palavra.
não é sobre falar muito, mas é sobre falar de Jesus, com Jesus e para Jesus. É isso que você precisa entender. Eu às vezes eu paro assim em casa, eu falo, se um dia pudesse colocar minha mente dentro de vocês, eu colocaria. Que vocês entendam que a nossa dependência tem que ser de Deus. Está muito difícil, muito difícil. Esse dia eu recebi uma mensagem. Se vocês quiserem, depois eu mostro, você está lá no meu celular. A mensagem foi assim: pastor, eu estou mandando mensagem para me despedir da igreja e eu estou desistindo de mim mesmo. Eu estou tentando, não consigo me libertar. E eu ouvi aquela mensagem. Eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, eu não aceito. E eu comecei a orar naquela hora. Coloquei aquela mensagem, comecei a clamar. E na hora, acho que eu fiquei quase uns 30 minutos orando. Quando terminou minha oração, eu disse: Senhor, agora o Senhor fala com ele nessa hora. E aí eu fui na cozinha, fui pegar uma água. Aí quando eu cheguei, encontrei uma mensagem. E a mensagem escreveu assim: pastor, eu não vou desistir. Não vai ser agora que eu vou desistir. Falou: pastor, eu vou continuar até o fim, pastor. Eu sei que está difícil. E se for preciso o Senhor tirar minha vida, tirar coisas de mim, mas para eu permanecer na presença dEle eu quero. Eu disse: Senhor, Tu és fiel, Jesus. Porque eu só disse: Senhor, fale com Ele. Porque eu não tenho palavras para falar. Mas o Senhor que sonda os corações sabe o que os teus filhos precisam. Eu falei: Senhor, fala com ele. E Deus, para mostrar que falou com ele, ele mandou mensagem. Eu falei para ele: não desista. Deus tem grandes coisas para você, isso eu creio. Eu falei: eu não vou desistir de você, ainda que você desista de você. Eu falei: eu jamais. A não ser que o Deus falar para mim, larga a mão. Mas como Deus não vai falar, porque quando chegou minha vez, Ele não falou para largar a mão, então não vai falar na sua vez. Amém? Que Deus te abençoe. Ramires, vem cá, vamos orar. Orar por você. O povo está de pé. Quem não viu o teatro, irmãos, vocês perderam. Confesso que cada cena do teatro foi algo tremendo. Vocês viram até uma criança chorando, achando que estava acontecendo exatamente há 2000 anos atrás, né? E a gente nem sabia que era aniversário dele dia seguinte, né? Mas que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor continue cuidando de você, com a sua esposa. Eu tenho certeza que grandes coisas ainda a gente vai fazer. E nessa peça que você representou, a pessoa de Jesus, muitas pessoas se reviram. Eu orei para alguém, eu falei isso lá na sala, alguém que eu orei e clamei muito a Deus para que a pessoa viesse aqui na igreja. E ele veio com a família inteira aqui no culto. E quando acabou, ele falou assim: olha, eu nunca vi uma peça de teatro como essa. E eu hoje entendi como Deus nos ama tanto. Eu disse que Deus continua te abençoando. Então que Deus continue multiplicando esses anos com muita saúde, muita sabedoria. Que você continue sendo essa bênção, essa pessoa que o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer, viu lá de Itajubá, e agora está aqui com a gente, você e sua esposa. Então que o Senhor continue mesmo guardando vocês e vos livrando de todo o mal. Estende as suas mãos aqui. Maravilhoso Deus. Papai querido, eu oro aqui para o teu filho, Senhor. Papai querido, eu clamo a ti, Senhor. Que o Senhor continue derramando bênçãos na vida do teu filho, papai querido. Deus, guia o caminho dele, Pai. Oh Deus, nesse caminho, Senhor, livra ele de todas as concupiscências da carne, de todas as malícias da vida, Senhor. Oh Deus, que derrama o teu Espírito Santo na vida dele, Pai. Que ele venha continuar crescendo, papai querido, cada vez mais e mais. E que o Senhor abençoe eles com bênçãos incontáveis, Senhor. Infinitas, papai querido. Que ele venha testemunhar todos os dias o amor do Senhor na vida dele.
Obrigado, Pai, por essa noite, desde agora e para todo sempre. Amém. Parabéns para você nessa data querida, das felicidades, muitos anos, e o parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Então depois dá um abraço nele. Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos e vamos andar com Deus.